Som. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Iremos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Logo após essa oração, nós iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, número 60. Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, eu te agradeço por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para juntos louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Deus, eu te apresento, Senhor, minha família em tuas mãos, Senhor. Que perdeu, Senhor Deus, a minha prima, Senhor. Que o Senhor vá consolando, Pai, os corações de cada um, Deus. Vá dando conforto, Senhor, e fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai amado. Abençoa, Senhor, cada um dos teus servos, Pai, que estão aqui nesta noite. Toma direção, Pai, na vida de cada um, Senhor Jesus. Vá abençoando, vá dando sabedoria, Senhor. Vá fazendo também a tua vontade na vida de cada um, Pai. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Senhor, para juntos louvar e agradecer o teu nome, Senhor, porque tu és grande, tu és fiel e poderoso, Senhor, para conosco, Pai. Tu és, Senhor, Deus dos deuses, Senhor, Deus que pode todas as coisas, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. E obrigada porque até aqui o Senhor tem me ajudado, Pai, a estar de pé, Senhor amado. Abençoa, Senhor, toda a minha família, Pai. Toma direção na vida de cada um. Fica conosco e muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, hino 60. Hoje eu recebi uma notícia, né, que a minha prima, é minha xará, ela também, o apelido dela é Bia também. Ela chegou a falecer, né, hoje. Quer dizer, hoje foi o enterro dela, né. Ela morava em um engenho lá em Amaragi. E ela já estava doente, né, tinha tido AVC e estava acamada, né, e estava sem andar. E quando foi essa semana, ontem ela chegou a falecer, né. Os irmãos orem, né, pela família, para que o Senhor venha abençoando, dando consolo a cada um, né? Em nome de Jesus. Cantar. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrais, arcanjos vos prostrais. Glória
Iremos cantar ainda o hino de número 245. Cristo vai hoje passar. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ele de mãos estendidas, cheios de graça sem par. Oh, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém duvidando o seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo. Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar. Passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Iremos abrir as nossas Bíblias em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra lida. E nós iremos ouvir agora, nesse momento, o Ministério Feminino. Salmo 65, que diz: A ti, ó Deus, espera o louvor. Em Sião, e a ti se pagará o voto. Amém. Só essas palavras.
Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Possamos tomar posse das nossas bênçãos, né? E agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo às vezes nos momentos difíceis, né, de dificuldade em nossas vidas, mas a gente tem que estar, né, agradecendo a Deus, tem que estar na presença do Senhor, né? Porque só o nosso consolo é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é a nossa esperança, né? E que possamos pôr a nossa esperança no Senhor Jesus. E eu quero contar, eu já agradeci no círculo de oração e deixei para contar hoje aqui na igreja, que foi um livramento que o Senhor, ele tinha me dado, foi o ano passado, quando eu ia para a igreja congregacional, numa festividade lá, e quando eu vinha a caminho, eu vinha de moto e meu vestido era longo. Aí, quando eu ia descer naquela ladeira do Mariquito, né, que o povo diz, eu senti algo puxando o meu vestido, né? Eu percebi na hora e eu falei para o motoqueiro, pare a moto que eu estou sentindo o meu vestido puxando. Aí, na hora, ele viu, puxou e parou a moto. E quando ele parou a moto, que viu a corrente da moto, né, estava colocando o meu vestido todinho, né, dentro da corrente, e rasgou o vestido. Eu tive que, o vestido era longo, eu tive que rasgar o vestido, que tive que cortar o vestido, né? E assim, eu agradeço a Deus, porque ele foi dando ré com a moto, né, para tirar o vestido da corrente, né? E ele disse, irmã, se a senhora não tivesse avisado, ia ser uma queda muito feia, ia cair eu e a senhora da moto, né? Mas graças a Deus que o Senhor fez com que eu visse logo e evitasse, né, o acidente, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? Porque o Senhor, ele tem cuidado de nós, né, nos mínimos detalhes, né? E eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Iremos ouvir agora as crianças, né? Irão louvar o Senhor. Logo após as crianças, o ministério de louvor. Da igreja com a paz do Senhor. Deixar aqui em Salmo 71, o versículo 3, que diz: Se tu para mim é uma rocha habitável, em que sempre me escolha ordenar que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar
parede no quadrado. Eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha. Ding dong. Amém, graças a Deus, né? Que Deus abençoe nossas crianças e não vamos desistir das nossas crianças, né? Amém. Que Deus abençoe também os pais, né? Que estão trazendo elas para o ensaio, né? Amém. O Ministério de Louvor. Oi, som. Som. Oi, som. Oi, Estamos na igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Pai. Então vamos colocar de pé e vamos continuar celebrando a Ele. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá.
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás sentido, Pai. Assim como estás, vem. Aleluia. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. O Senhor nos criou com um único propósito, que é o de louvarmos e de fazermos com que o seu reino possa prosperar aqui na terra. E um dia estaremos lá no céu também, nos rendendo diante dele e louvando ao seu santo nome. Vindo aqui perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Meu Deus, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao bem. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao bem. Vindo a ti perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Meu Deus, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao bem. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar. Com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao bem. Te adoro, me prostro
podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, diga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Volta o que é meu, sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que amar. Leia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Aleluias. Os irmãos podem sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós louvamos a Deus pela graça dos céus que Ele nos dá de estarmos aqui nessa noite para a glória do seu nome. Nós vamos ler o texto sagrado em 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 20. Nos diz a palavra do Senhor. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e largou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que veio desafiar Israel? O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo há de lutar, ou teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu.
você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra lida nesse momento. E te rogamos, Senhor, que fales ao nosso coração nessa noite. Sim, meu Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, além de oferecermos louvor como fora te oferecido nessa noite, possamos, ó Deus, sermos renovados, Senhor, no nosso espírito, por tua graça, por tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Deus, flua entendimento do Senhor ao nosso coração e que nós possamos sair deste culto aqui glorificando ao Senhor, ó Deus, por estar manifestando graça e favor em nosso meio nessa noite. Muito agradecido, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, de uma história repetida pelos crentes, pela igreja do Senhor. E nós temos tido, durante a nossa vida, a história da nossa vida, nós temos enfrentado batalhas, nós temos enfrentado lutas, adversidades, problemas. Eles nunca vão deixar de existir, eles nunca vão deixar de vir contra nós. Agora, deixe-me lhe avisar uma coisa. Jesus ele já havia nos advertido que nesse mundo nós teríamos aflição, nós teríamos tribulações. Ele só não disse que nós seríamos derrotados, ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu, então ele diz que nós venceremos com ele. Mas eu percebo que nós, todos nós, dependendo das situações, do que nós enfrentamos e de quanto isso se estende, se alonga, nós temos uma tendência a irmos perdendo a força, a ir desanimando às vezes na nossa vida. Eu penso que nós temos histórias na Bíblia que são para nós motivadoras, encorajadoras. A de Davi é uma delas. Mas você tem, por exemplo, na Bíblia, Ana orando ao Senhor, lá em 1 Samuel. Nós temos Ana orando a Deus lá no início, e ela orando a Deus pedindo um filho, e ela é estéril, e ela sofre com isso, porque o seu marido tem uma outra mulher, por nome Penina, e que a afronta, zomba dela, porque a outra tem filhos e ela não. E ela ora ao Senhor. E Deus não apenas dá um filho a Ana, Deus dá a Ana mais do que um filho, ou melhor, mais de um filho. Mas o primeiro filho que Deus dá a Ana, ele se torna o maior profeta, talvez na história de Israel, o maior profeta que Israel já teve. Então, nós temos, por exemplo, na Bíblia, o fato daquela menina que foi presa pelos exércitos da Síria e que foi levada para a casa de Naamã, que era um chefe dos exércitos da Síria, e ele era leproso, e um dia a menina deu um conselho em casa, disse para a patroa que se Naamã, o seu senhor, fosse ter com um profeta lá em Samaria, ele seria restaurado daquela lepra. E nós temos um exemplo maravilhoso, porque Naamã não somente é restaurado da lepra, mas como ele é restaurado imediatamente quando ele obedece o profeta. Mergulha 7 vezes na água, e quando ele mergulha a 7ª vez que ele levanta da água, a Bíblia diz que a sua pele está como a pele de uma criança, de um menino.
Sabe o que significa isso? O que é que eu vejo nisso? Eu vejo o seguinte, irmãos, que às vezes nós somos desanimados, nós pedimos a Deus algumas coisas, ou esperamos algumas coisas de Deus, mas não temos tanta fé. Como o nosso Deus é poderoso para fazer essas coisas. Então, nós temos um Deus que Ele não apenas responde, mas nós temos um Deus que às vezes, que quando Ele responde, a resposta de Deus é exagerada. Ana pede um filho, Ele lhe dá o maior profeta de Israel. Naamã pede para ser curado da lepra, a pele dele volta a ser como a pele de um menino. Daniel na cova dos leões. Nós já pregamos aqui outra vez falando sobre Daniel, nós falamos que a gente não precisa de um leão para ter medo. A gente vai ali na rua, é só soltar um cachorrinho que ele vem latindo para o lado, a gente tem medo. Daniel foi jogado na cova dos leões famintos. E o Senhor salvou Daniel naquela noite. No outro dia foram lá ver, o rei foi lá ver se Daniel estava vivo. Daniel estava vivo. Os leões não lhe tocaram. O nosso Deus, Ele exagera às vezes. Os milagres deles, eles são exagerados, irmãos. Você vem para o Novo Testamento, por exemplo, você tem uma festa de casamento que o vinho acaba. Jesus não mandou pegar uma garrafa que tinha cheiro de vinho, que tinha resto de vinho, que tinha sobra de vinho. Ele mandou encher talhas de água e transformou água em vinho. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que tem todo o poder. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Mas se isso parece pouca coisa, Ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Já pensou como nosso Deus, Ele é poderoso? Então, se nós pensarmos só no que nós falamos até agora, nós podemos dizer assim para a nossa alma: creia, descanse. O tempo e a maneira não depende de você, é Deus que vai fazer. É Deus que vai agir, pertence a Ele, deixe com Ele, entregue a Ele. Como Ele vai fazer e quando, não importa, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O que importa é que, quando a gente lê João capítulo 15, versículo 5, diz: para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Aí pensando nisso, a gente diz uma palavra que nós falamos aqui, acho que no final do ano. Diante dessa luta, diante desse problema, dessa adversidade, e diante dessas respostas de Deus, vamos marcar o culto das ações de graças. Vamos acreditar no nosso Deus. Ele é poderoso. E aí nós vamos para o texto que nós acabamos de ler. Eu não vou me estender muito, até porque, como nós já falamos antes, é um texto que vocês já conhecem, nós já falamos aqui várias vezes. E nós temos que está registrado no texto sagrado, talvez uma história que aconteceu há tantos anos passados, para que a gente possa aplicar esses princípios, essas atitudes que Davi teve, aplicá-las na nossa vida, para que nós possamos obter vitória também, diante da adversidade, diante do inimigo, e no fim glorificarmos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. É claro que a gente está falando aqui que a história de Davi, ela é muito assim, ela chama muita atenção, porque Davi é considerado um menino, apesar de não ser menino, ele já era um rapaz, ele tinha, alguns acreditam que ele tinha aproximadamente aqui 21 anos de idade, 20, 21 anos de idade. Mas era diante do obstáculo, diante do desafio que ele tinha um gigante, um homem que todo o exército de Israel temia e que vinha afrontando Israel há já 40 dias. Ninguém em Israel tinha coragem ou tinha condições de enfrentar aquele gigante. E se a gente for pensar que diante de obstáculos que a gente tem na vida, é preciso que a gente esteja preparado para vencer. Quando Davi ele se propõe a enfrentar o gigante, ele é chamado por Saul. E Saul vai justamente falar para Davi disso, que Davi não é preparado para enfrentar um gigante. Alguns desafios na vida da gente, a gente se prepara e temos que nos preparar realmente para enfrentá-los. Por exemplo, a pessoa quer cursar uma faculdade, ele procura
investir nisso, e dedicar a isso, estudar para isso, se envolver nisso, ele se esmera para conseguir, para alcançar o seu objetivo. Quer montar um negócio, um comércio? Tem que ter esforço, tem que se preparar, se organizar. Ninguém chega ali no comércio e diz: eu quero alugar esse prédio e acabou. Não é assim. Você tem que se organizar para isso. Ou seja, alguns desafios na nossa vida precisam de organização. Que a gente se prepare primeiro, até para a vida, para o casamento, por exemplo. Ninguém vai chegar ali, ninguém quer um doido que chegue e diz: vem casar comigo. Não é? Ninguém quer isso. As pessoas se organizam para a vida. Mas nessa vida também nós temos desafios e obstáculos que a gente não se prepara para eles. Por exemplo, ninguém se prepara para perder um ente querido, para perder um familiar. É uma coisa que vai sempre nos pegar assim, despreparados. A gente nunca está pronto para perder alguém que a gente gosta. A gente nunca está pronto para chegar no médico e ele dar para a gente um diagnóstico de que a gente está com uma situação irreversível. Ninguém está preparado para isso. Né? São coisas que às vezes pegam a gente de surpresa. Então é bom que a gente aprenda que algumas coisas na vida não nos surpreendem, algumas coisas na vida a gente não se organiza, não se prepara, não se programa para eles. Mas algumas outras não há como se preparar, não há como a gente estar pronto ou preparado para isso. E aí quando Golias desafia o exército de Israel, Davi, ele não se programou para aquela guerra, ele não foi para lá para guerrear. Ele foi lá para levar alimento que o seu pai mandou para os seus irmãos que estavam em linha de combate, estavam fazendo parte do exército de Israel. E quando Davi chega lá, ele ouve que os homens estão comentando. Ele não estava nem ouvindo o gigante Golias ainda, ele está ouvindo os homens comentando que há uma proposta do rei de que o homem que tiver a coragem de desafiar o gigante e vencê-lo, esse homem vai casar com a filha do rei e, além disso, ainda vai ser um homem que vai ganhar bens, ele vai enriquecer esse homem. E Davi já fica curioso com essa conversa e pergunta a eles que conversa eles estão conversando, e eles dizem para Davi: é a proposta do rei Saul. Quem se propõe, quem vencer, quem lutar contra esse gigante e vencê-lo, ele casa com a filha do rei e o rei ainda vai enricá-lo. Ele vai ser isento de impostos aqui no reino. E aí, Davi tem um irmão que chega junto e diz, e reclama com Davi, repreende Davi, porque Davi está conversando com aqueles homens, está conversando com aqueles soldados. Mas deixe-me falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando a gente lê o texto, no versículo 34, a gente vai encontrar o texto dizendo o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás. Tomo dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu pego o leão pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. E ele diz: teu servo pôde matar um leão e um urso? Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, se a gente pensar que Davi é um soldado, Davi não é. Davi ele não está preparado para lutar com um soldado, como um soldado diante de um exército. Não, ele não foi treinado para isso. Davi ele pastoreia as ovelhas do seu pai. Agora, se tem uma coisa que Davi foi treinado nessa vida, foi para enfrentar obstáculos, foi para enfrentar desafios, foi para enfrentar coisas difíceis na sua vida. Davi, ele foi preparado para isso. Então, pense o seguinte hoje à noite, que algumas coisas ruins nos acontecem, algumas coisas duras nos acontecem nessa vida, e Deus permite que elas aconteçam, porque Deus, às vezes, através dessas próprias situações ou coisas, Ele trabalha na nossa vida para nos amadurecer, ou para nos preparar para um momento que vai se tornar a nossa habilidade, ou a nossa coragem, a nossa fé,
ainda mais necessária. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai e veio o urso, veio o leão. E ele matou o urso, matou o leão, protegendo, defendendo as ovelhas do seu pai, tirando as ovelhas das garras de leões e de ursos. E agora ele está ouvindo que há um homem amedrontador, um homem terrível, um gigante, desafiando o exército do Deus vivo, o exército de Israel, do povo de Deus. Você imagina o seguinte, irmãos, você tem um jovem que brigou com o urso e o leão para salvar ovelhas. Está agora diante de um acampamento, diante de um exército que está acuado com medo de um gigante desafiador, que está desafiando justamente o povo do Senhor, o povo de Deus. Mas esse menino, esse jovem, ele já sabe que as palavras de Deus, o Deus que escolheu Israel, é o Deus que prometeu a Israel que ninguém poderia se sobrepor a Israel. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão assim: eu vou te abençoar, e eu abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Então Davi estava diante de um homem que estava afrontando o povo de Deus. Ou seja, se Davi tem conhecimento, tem informação suficiente de que o Deus eterno prometeu que quem abençoar o seu povo será abençoado, e quem abrir a sua boca para amaldiçoar será amaldiçoado. Então Davi sabe que está diante de um homem que está sob maldição. Ou seja, Davi ele sabe que ele está diante de um homem que já está derrotado diante de Deus. Porque esse homem está afrontando o povo de Deus, o povo do Deus vivo. E Deus prometeu a esse povo que quem abençoasse, esse povo seria abençoado, e quem amaldiçoasse, essa pessoa que amaldiçoasse o povo de Deus, seria amaldiçoado. Então Davi está certo de que se o meu Deus é Deus, se o Deus de Israel é Deus, então Golias está debaixo de maldição. A expressão de Davi foi, quando os homens disseram para ele: quem vencê-lo vai casar com a filha do rei. Quem vencê-lo vai ter os impostos perdoados, não vai pagar imposto, nunca mais a sua família não paga imposto em Israel. A palavra de Davi foi: quem é esse incircunciso? Ou seja, ele não tem nada com Deus, ele não tem sobre ele a bênção de Deus. E quando eu falei aqui, por exemplo, no início, irmãos, antes mesmo da gente estar entrando nesse texto, que eu falei de que nós temos um Deus que disse assim, que diante dele não há nada impossível. É porque é o seguinte, e ao mesmo tempo que a gente está falando também de uma batalha, de uma afronta, de um desafio para Davi diante do gigante Golias, o cristão, toda aquela pessoa que se converte, toda pessoa que é convertida ao Senhor, não pense que quem se converteu a Cristo foi convertido para viver em um mar de rosas. Ninguém que se converteu a Cristo foi para aquela palavra enganadora que muitas vezes é pregada na igreja para viver só de maré mansa, de prosperidade e só vai ter bons resultados na vida. Nem pense nisso. Porque quem de fato foi convertido a Cristo, ele já tem o primeiro inimigo que vai lutar contra ele o tempo inteiro. O diabo vai investir em todo o tempo contra o cristão. Para quê? Para quebrar a sua comunhão com Deus, para impedir a sua comunhão com Deus. Porque enquanto o verdadeiro cristão, servo do Senhor, está em comunhão com Deus, o diabo ele está certo, ele tem a certeza de que ele vai ter prejuízo com essa pessoa. Então o diabo ele investe para que o crente ele perca a sua comunhão com Deus. E quando a gente tem comunhão com Deus, a nossa vida, o nosso viver, as nossas atitudes vai ser de alguém que revela, de alguém que demonstra, de alguém que o que se expressa dessa pessoa é algo de Deus na vida dela. Então o inimigo quer que a gente não tenha comunhão com Deus. Ele vai investir para que a gente
não tem a comunhão com Deus. Por isso que não tem condições nenhuma de ter comunhão entre a igreja e o mundo. Não tem como a igreja concordar com o mundo. Não tem como a igreja abrir mão. É outro reino, é outro mundo. A igreja de Cristo está vivendo o reino de Deus. E você sabe que, se você pensar em reino, vá ver o que é que acontece no reino. Todo reino tem suas leis, tem suas normas, tem um rei, tem alguém que manda, tem alguém que governa. E as ordens, os princípios do reino dos céus, do reino de Deus, não concordam, não batem, não combinam com os hábitos, com os costumes do reino do mundo. É totalmente diferente. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, ele teve que morrer para nascer em um novo reino e viver em um novo reino, viver no reino de Cristo. Por isso que você não pode pensar, jamais alguém pode esperar que um cristão, ele continue como crente mentindo, ele continue como crente trambicando, ele continue como crente enrolando, ele continue como crente com a boca suja, chamando palavrão. Não pode. No reino que ele está, é um reino que o transforma, que o muda, a vida dele tem que ser diferente. O diabo, ele não quer isso, ele vai lutar para que o mundo continue dentro desse crente, para que ele não seja uma nova criatura, para que ele não seja uma nova pessoa. E viver o reino de Deus, viver para Cristo, viver verdadeiramente a palavra do Senhor, vai ser uma vida difícil, vai ter luta, nós vamos ter adversidade. Agora, quem nos dá a vitória é Ele, o Senhor nos garante a vitória. Mas há um desafio, você quer viver para Deus, então pense, você está no reino de Deus, e o reino de Deus não combina com o reino desse mundo, de maneira nenhuma. E a igreja do Senhor que tenta negociar com o mundo, ela vai se tornar perdida nesse mundo, não tem como. O crente que tenta negociar, barganhar com o mundo, ele vai se tornar um perdido com esse mundo. Davi ouviu que Deus tinha um propósito com o povo de Israel. Davi sabia que Deus tinha falado a Abraão e que Deus cumpria aquilo que ele fala. E Davi está diante do desafio, do gigante desafiando, mas ele imagina, Deus prometeu e Ele é Deus, Ele está no controle, Ele é dono de tudo. Primeira coisa, irmãos, Davi, ele já havia vencido o leão e o urso. Ou seja, Deus mesmo, o próprio Deus, Ele nos prepara. Ou Ele prepara situações difíceis, de conflitos e de medo na nossa vida. De situações de assustar, de abismar a gente, de deixar a gente talvez em algumas situações apavorados, para mostrar para a gente que a gente pode manter a fé, estar firme, confiando nele, porque se Ele livrou uma vez, Ele livrará novamente. Ele cuida de nós, Ele é o Deus que está no momento difícil, nas horas difíceis, nos dando fé e nos ajudando. Na situação mais difícil que tiver, Ele aprimora, a gente vai estar em comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele continua. A situação é difícil, é tenebrosa, é assustadora, é triste, a gente fica angustiado, mas a gente não desanima, não perde a fé, porque nós temos um relacionamento com Deus, esse Deus não abre mão de nós. E nós não abriremos mão desse Deus. Vemos também que nessa história, Davi chega, ouve que tem um inimigo, ouve que tem um gigante contra ele, mas ele de repente vê um irmão dele se aproximar para reclamar. Dizer que ele está ali somente para ver a guerra. Dizer para ele que ele é presunçoso. Diz a ele que ele tem um coração mau. Ele escuta isso do seu irmão Eliabe. É o irmão mais velho dele, podia influenciar, fazer Davi ficar desanimado, ficar achando que não podia fazer nada. Mas pelo contrário, quando o irmão pergunta, para que você desceu aqui? Ele continua perguntando aos homens, qual é a conversa mesmo que vocês estavam falando? E eles dizem, quem venceu o gigante vai casar com a filha do rei, e o rei ainda vai enriquecer esse homem.
Ou seja, nessa vida nós vamos ouvir palavras de desestímulos. Vamos ouvir pessoas querendo que a gente baixe a cabeça. Vamos querer pessoas querendo que a gente pare, que a gente desanime. O inimigo vai trabalhar para a gente desistir da vida, desistir da caminhada, desistir na fé, desistir talvez do casamento, desistir de viver uma vida que agrade a Deus, que seja para a glória de Deus. O inimigo vai investir o tempo todo contra a gente. E talvez ele trabalhe pessoas que a gente pense que iam nos ajudar. Foi o próprio irmão de Davi que está ali, dizendo para ele, falando contra ele, querendo desanimá-lo ou desestruturá-lo. Ou seja, não podemos dar ouvido às palavras de condenação, às palavras que vêm somente para nos colocar para baixo. Nós precisamos lembrar, nós temos um Deus que cuida de nós, que está conosco. Nós temos um Deus que peleja por nós. No versículo 39, nós encontramos um fato interessante. Versículo 39. Diz assim, primeiro versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Ou seja, Davi, ele tem um gigante desafiando, um gigante afrontando, e Davi está pensando, mas eu já venci o urso e o leão. Davi tem um irmão de lado dele querendo desanimá-lo, afrontá-lo, humilhá-lo, e ele sabe filtrar o que ele está ouvindo e ele não dá ouvido às palavras de acusação do seu irmão. E agora Davi está sendo equipado para enfrentar o gigante com as armaduras de Saul. Saul vestiu Davi com as armaduras dele. Eu não sei aqui se as irmãs, quando eram crianças, eu me referi a isso porque eu vou colocar no lugar como adultos, né? Eu não sei se as irmãs aqui que não são as crianças, quando eram crianças, quantas vezes calçaram a sandália da sua mãe para andar dentro de casa. E sai com aquele sandalhão, pataco no meio da casa. Não é assim? Parece que a sandália da mãe é mais bonita do que a dela. Ou nunca aconteceu isso com nenhuma das irmãs aqui. Se não aconteceu, tudo bem. Mas vocês já viram que algumas crianças fazem isso? Calça o sapato da mãe e sai tentando andar com ele. Não é? Para criança, parece que é um orgulho botar o pé dentro do calçado da mãe. Para mim não era nem isso, não era nem o sapato do meu pai. Para mim, eu lá no sítio era calçar a bota do meu pai. E não importava o cheiro que tinha dentro da bota, eu queria calçar a bota do meu pai. Aí eu botava a bota do meu pai, se eu tivesse de calça, botava a perna da calça por dentro da bota, pegava uma peixeira, botava na cintura, porque era como meu pai trabalhava, botava uma peixeira na cintura. E eu me sentia meu pai. Agora me diga uma coisa, meu pai cuidava de gado, de cavalo, de boi, de burro. Imagina meu pai no cercado de bota correndo, com aquela bota dele, correndo da vaca brava lá, de uma vaca que tem um bezerro novo. Agora imagine eu com aquela bota, correndo da vaca brava dentro do cercado. O que era que ia acontecer comigo? Para mim não é melhor correr descalço? Mas eu com a bota do meu pai, eu me acho meu pai. A criança com calçado da mãe, ela se acha mãe. Tem muita gente querendo viver ou imitar os outros. Só que o seu pé é o seu pé, o pé do seu pai é o pé do seu pai, o pé da sua mãe é o pé da sua mãe. Você é você, ela é ela, ou ele é ele, vocês são totalmente diferentes. Saul queria equipar Davi, quando Davi se vestiu com aquilo, colocou tudo aquilo, ele não conseguia andar. Algumas coisas também nos ensinam, irmãos. Deus, ele não precisa, para Deus nos usar, a gente não precisa copiar ninguém. Para Deus nos usar, a gente não precisa imitar ninguém. Para Deus nos usar, a gente só precisa ser sincero e nos entregar a Ele como nós somos. Ele nos usa como nós somos. Ele sabe as nossas habilidades, Ele sabe as nossas capacidades, Ele sabe o que pode fazer através da nossa vida.
Então, quantas vezes eu queria ser meu pai? Até o chapéu do meu pai eu botava. O chapéu nem na cabeça apoiava, porque a cabeça do meu pai era maior do que a minha. Eu não sei hoje como é que anda essa situação, se a minha cabeça está maior do que a dele. Mas eu sei que naquela época o chapéu do meu pai não era um chapéu, era uma peneira, era um urupema na minha cabeça. Mas eu me achava que eu era o homem quando estava com aquele equipamento do meu pai. Só bastava me botar na frente do burro, para montar no burro como meu pai montava. Ia ver a diferença, como era grande. Que estar vestido como meu pai, calçado como meu pai, não me dava a mesma habilidade que tinha meu pai. Então, Davi nos ensina, a história de Davi nos ensina que a gente às vezes precisa aprender, que nós não precisamos ser igual aos outros, nós não precisamos nos equipar do que os outros têm, nós precisamos cuidar em estar na vontade do Senhor, nos planos de Deus, diante da direção dEle, para a glória dEle. Ou seja, não adianta querer, não precisamos ter o cuidado e nem querer ser igual a ninguém, porque realmente nós somos diferentes. Às vezes dá para se espelhar até em grandes pessoas, grandes homens ou mulheres, grandes personalidades. São bons exemplos para a gente. Isso às vezes é bem-vindo. Mas não podemos perder ou esquecer que nós temos uma personalidade, nós temos uma identidade e Deus nos usa com a nossa identidade. Como nós somos. Ao usar a armadura de Saul, Davi não conseguia avançar, não conseguia caminhar. Algumas vezes na nossa vida espiritual, a nossa vida do dia a dia, a nossa vida com Deus, ela não caminha, ela não avança, porque a gente está querendo imitar os outros, a gente está andando com as armaduras dos outros. A gente está querendo ser igualzinho aos outros. E eu falei antes aqui, que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Nós pertencemos a outro reino. Nós temos que ser diferentes, mas nós às vezes queremos ser iguais. Esse é o nosso problema. Queremos ser iguais. Eu quero, partindo para a conclusão, eu quero pensar com você o seguinte, que Deus, o nosso Deus, Ele não nos colocou, Deus não te colocou diante do desafio, diante da luta, do obstáculo que você está vivendo. Deus não colocou você aí à toa. Deus não deixou você estar passando por isso porque, Deus não está ligando para você. Não. Deus nos permite passar por situações para que nós tenhamos experiências com Ele, experiências com Deus. Não é experiências com a dor, não é experiências com coisas ruins, não é experiências com sofrimento, é experiências com Deus. Se você for pensar o seguinte, se alguém for pensar que Daniel, quando foi tirado da cova dos leões, no outro dia, Daniel saiu de lá, ufa, que coisa, uma madrugada, uma noite inteira cheia de leão ao redor de mim. Não. Daniel saiu daquele lugar ouvindo todo mundo, e o rei dizendo, o Deus de Daniel, esse é que é Deus. Então Daniel saiu daquela cova dos leões adorando a Deus, glorificando a Deus. As nossas experiências, elas são para que Deus seja glorificado na nossa vida. E uma outra coisa, nós precisamos usar a nossa vida mesmo, não precisamos copiar ninguém ou imitar ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vivemos para contar o testemunho dos outros, nós não vivemos para contar as experiências dos outros, nós vivemos e fomos chamados para contar os testemunhos da nossa vida, as experiências da nossa vida com Deus. Nós não fomos chamados para viver, eu conheci uma pessoa assim e eu vou contar, e você vai contar isso, mas nós fomos chamados para viver a nossa experiência com Deus. Nós vamos dar testemunho da nossa vida diante de Deus. Eu vou dizer, eu vou contar a história da minha vida, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus mudou, aquilo que Deus transformou, a porta que Ele abriu ou a porta que Ele fechou na minha vida, mas é na minha vida. Então pense nisso, Deus, Ele lhe chama para que você conte a história da sua vida escrita nas mãos dEle, por Ele, para a glória dEle. Davi, ele tinha as suas experiências com Deus.
Quando Davi chegou lá, que ele viu aquele gigante, ele não pensou, meu pai matou urso, meu pai matou leão. Ele pensou, eu matei urso e leão. Deus me deu vitória diante do urso e do leão. Ele não chegou e disse para o rei Saul, olha Saul, meu pai Jessé, ele é muito corajoso. Ele disse, não, pensa numa pessoa que tem coragem, aqui sou eu. Pense em alguém que não vai ter medo do gigante, sou eu sei o que Deus já fez na minha vida. Então se prepare para contar as experiências da sua vida, para contar os testemunhos da sua vida, para não contar a história dos outros. Você vai contar o que Deus fez na sua vida, porque Deus te chamou para isso. Uma outra coisa, Saul tentou equipar Davi, para Davi enfrentar o gigante com as armaduras dele, a espada dele, a lança dele, o capacete dele, o escudo dele. Davi sabia que Deus deu vitória a ele sem o escudo, sem a lança, sem a espada do rei Saul. Deus deu vitória a ele de uma outra maneira. Deus usou ele de uma outra maneira. Então Davi, ele não usou os recursos dos outros, ele usou os recursos que ele tinha na mão dele, porque Deus deu a bênção a ele através dos recursos que estavam na mão dele. Deus deu livramento a ele sem ter um rei Saul lá com espada e lança de lado dele. Deus deu livramento a ele quando não tinha nenhum exército para defendê-lo lá diante dos leões e ursos. Deus esteve com ele, ou seja, nós não precisamos dos recursos desse mundo para sermos vitoriosos ou para confiar. Nós precisamos apenas confiar no Senhor, no Deus maravilhoso que nos usará segundo a sua vontade. Em outras palavras, aprenda com Davi. Davi chegou e disse, isso aqui não dá, eu não consigo andar, tira isso de cima de mim, e tirou. Ou tire de cima de você, tire da sua vida tudo aquilo que não é de Deus, que não está abençoando a sua vida. Abra mão disso, mas viva a vontade de Deus e para a glória de Deus. Abra mão de qualquer coisa que lhe atrapalhe, que lhe impeça de caminhar, que lhe impeça de avançar, que lhe impeça de viver em santidade. Abra mão disso, mas viva para a glória de Deus em nome de Jesus. E por fim, nós chegamos no versículo 45 e 47, eu quero encerrar, 45 ao 47, quando diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi diz, todo mundo que está aqui vai ficar sabendo que essa vitória, todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Davi disse, não é somente o gigante não, todos vão ficar sabendo. E ele conclui dizendo que a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ou seja, Davi está dizendo, não somente o gigante filisteu, mas todos os filisteus serão entregues na mão de Israel pelo Senhor. Ou seja, dependência de Deus. Davi está mostrando que ele depende do Senhor, ele não depende das forças dos homens, ele não depende dos recursos dos homens, ele depende de Deus. Ele tirou tudo aquilo que havia sobre si, que não somava, que não abençoava, que não ajudava, e disse ao gigante, eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Amém? Eu queria que você colocasse em pé em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Oremos por João Miguel, que teve febre esse final de semana. Nós vamos orar, mas eu gostaria que você, antes de nós orarmos, você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela o seguinte:
Amém. Já tem gente esperando o que é que vai dizer, né? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: esse gigante que está na sua frente, ele será vencido, porque o Senhor já lhe fez vencer durante a sua vida muitos leões e muitos ursos. Foi assim que Davi fez. Davi disse para Saul: eu venci leão, eu venci urso, eu vou vencer esse gigante. Amém. Vamos orar ao Senhor. Esse gigante não vai parar ninguém, não vai parar você, não vai lhe deter. Você não pode ser derrotado, porque você já venceu muitos gigantes e ursos na sua vida. E o mesmo Deus que te deu vitória diante de ursos e leões, Ele vai te dar vitória diante desse gigante, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, porque, ó Deus, diante da tua palavra nós nos curvamos, Senhor. Diante da tua palavra nós nos dobramos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o que há na tua palavra para nós é perfeito, que o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós, da nossa vida, que o Senhor tem nos livrado a cada dia, e que, ó Deus, diante das maiores adversidades, o Senhor tem estado conosco. O Senhor nunca nos deixou só em nenhum momento sequer, mesmo que a gente não tenha percebido, mesmo que a gente não tenha enxergado, Senhor, mas o Senhor esteve lá, o Senhor nos fez vencer. Ó Deus, e não é agora, Senhor, não é hoje, não é por esse momento, não é por causa dessa situação, não é por causa desse desafio que nós vamos parar ou desanimar na caminhada. O Senhor já nos fez vitoriosos, vencedores outras vezes. O Senhor continuará nos dando vitória sobre todo o mal, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem usado a palavra sobre a vida, a história do rei Davi, para marcar a nossa vida nessa noite, para falar ao nosso coração nessa noite, Senhor, de que nós somos vencedores em Cristo Jesus, de que, ó Deus, não é o gigante, não é o inimigo, Senhor, não é nem mesmo aquele mais próximo, parente ou vizinho, ou amigo, ou conhecido, ou irmão da igreja, que talvez venha com palavras desmotivadoras, desanimadoras, que vai fazer a gente desistir na fé. Vamos continuar confiando em Ti, Senhor, acreditando que o Deus de Davi é o Deus de Israel, e o Deus de Israel deu livramento ao seu povo lá, e continua sendo o mesmo Deus que fará e dará livramento nos dias de hoje. Confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua presença nessa noite, nesse lugar, certo que o Senhor é quem restaura, que o Senhor é quem transforma, é o Senhor quem abate, é o Senhor quem levanta. E nós estamos, ó Deus, aqui em nome de Jesus, nos rendendo aos pés do Senhor, ó Deus, dizendo que é ao Senhor que nós pertencemos e é ao Senhor que nós servimos. Estamos no Teu reino, comprometidos com esse reino, com as leis desse reino, com os decretos desse reino, com as ordenanças desse reino, com aquilo que esse rei exige, e vivemos para a Sua glória. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pela vida de João Miguel, oramos pela vida, Senhor, de outros que estão com seus filhos também, e outras crianças, ó Deus, que estão enfermas. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, como a família da irmã Bia, Senhor, que o Senhor esteja confortando e consolando, meu Deus. Oramos, ó Deus, pelos lares, pelas famílias, oramos pelos casamentos, oramos, Senhor, para que seja quebrado, ó Deus, toda a astúcia do inimigo, que seja quebrado, ó Deus, toda as armadilhas e toda a estrutura, Senhor, que o inimigo tem erguido e levantado dentro da família, dentro do lar, dentro do casamento. Seja quebrada, Senhor, todas as suas artimanhas, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai, para que a gente não precise, ó Deus, imitar e nem copiar ninguém, apenas depender do Senhor e confiar no Senhor, e ver a mão do Senhor, ó Deus, sendo estendida sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre o nosso lar, para a glória do Senhor. Sim, meu Deus, nós cremos na Tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.